Olá, turma. Olá, alunos do quinto período de Direito, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula aqui de processo civil e hoje eu quero fazer uma retomada de conteúdo com vocês. A gente vai ver os tópicos desde o início do semestre, tá? Todo o conteúdo que a gente viu, porque até aqui eu finalizo com vocês o material para N1. Apesar da gente não saber ainda como serão as provas, mas o conteúdo para N1 vai até a audiência de conciliação ou mediação, tá? E a partir da próxima aula, a gente dá início à resposta do réu, e a partir daí é o material para N2. Então, a gente viu lá na primeira aula nossa sobre o processo de conhecimento, né? O que é um processo de conhecimento? É aquele que tem a missão de dizer o direito. É onde ocorre toda a produção de provas e um julgamento motivado pela convicção do juiz. Né? Ao contrário de um processo de execução, por exemplo, onde aquele que tem direito já é certo, ele busca a tutela jurisdicional apenas para requisitar, para executar o que ele já tem direito, né? No processo de conhecimento, não. O juiz ainda vai analisar e vai decidir, vai julgar qual a parte tem razão, né, no processo. E dentro do processo de conhecimento, nós temos o procedimento especial e o procedimento comum. O procedimento comum é o objeto do nosso estudo nesse semestre. Então, o procedimento comum abarca desde a petição inicial, citação e intimação, audiência de conciliação ou mediação, resposta do réu, fase de saneamento, audiência de instrução e julgamento e sentença. Então, nós vimos a petição inicial, a citação e a intimação e a audiência de conciliação ou mediação, tá? A partir da próxima aula, a gente vai da resposta do réu até a sentença, para N2. Então, a petição inicial é aquele ato inicial, né? Através dela, nós exercemos o direito de ação. E ela fixa os limites da lide e define o rumo do processo. Nós vimos que a petição inicial, ela precisa acatar alguns requisitos. Esses requisitos estão elencados no artigo 319 do Código de Processo Civil. São o juízo, né, a qual será endereçada, a qualificação das partes, os fatos e fundamentos, o pedido, o valor da causa, as provas que pretende produzir e a opção ou não pela realização da audiência de conciliação ou mediação. É bom vocês voltarem, tá, naquele material dessa aula e olhar cada um desses requisitos, porque a gente viu peculiaridades, né, de cada um desses requisitos. Além dos requisitos do artigo 319, a petição inicial também deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Está lá no artigo 320 do CPC. Então, os documentos, né, como procuração, documentos pessoais, documentos indispensáveis, né, para a propositura da ação, precisam estar anexas na petição inicial. Passada essa fase inicial dos requisitos e dos documentos, o juiz chega à petição inicial para o juiz, né, aquele qual você endereçou. O juiz vai analisar e quando ele perceber que na petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 ou do 320, falta algum documento, o juiz pode pedir para completar ou corrigir a petição inicial. É chamada emenda à inicial. A emenda inicial está no artigo 321 do Código de Processo Civil e tem um prazo de 15 dias para ser corrigida. Temos algumas peculiaridades também à emenda inicial, então sugiro que vocês retomem o nosso material da aula da emenda para vocês analisarem essas peculiaridades, tá? Se, caso o autor não emende essa inicial, ou se essa petição inicial contiver algum vício insanável, o juiz poderá indeferir a petição inicial.
No indeferimento da inicial, não é analisado e nem há resolução de mérito. O juiz simplesmente indefere, ele não aceita essa petição inicial. E no artigo 330 do Código de Processo Civil, nós temos as hipóteses de indeferimento da inicial. São elas inépcia, parte legítima, falta de interesse processual ou não emendou, não corrigiu aquele vício sanável. Então, quando a gente vê que o autor não emende ou conter vício insanável, a gente vê que quando a petição inicial está inepta, quando a parte é ilegítima ou se falta interesse processual, são vícios insanáveis. Não tem como sanar esse vício. Se o vício for sanável, o juiz determinou a emenda e o autor não emendou, não corrigiu ou não completou, também é hipótese de indeferimento. No parágrafo 1º do artigo 330, prescreve o que é considerado inepto. O que é essa inépcia? A gente percebe que a inépcia ela está intimamente ligada ao pedido, porque todas as hipóteses que levam à inépcia da inicial são relacionadas ao pedido. Então, inciso 1, falta de pedido ou causa de pedir. 2, o pedido for indeterminado. 3, a narração dos fatos não decorre logicamente da conclusão, ou seja, você narra um fato e pede outra coisa completamente diferente. E 4, contiver pedidos incompatíveis, se os pedidos forem incompatíveis entre si. São essas as hipóteses de inépcia da inicial. Improcedência liminar do pedido, está lá no artigo 332 do Código de Processo Civil. Diferentemente, do indeferimento, o qual não analisa e nem resolve o mérito, a improcedência liminar do pedido, ela decide o mérito. Então, o juiz, ele julga improcedente o pedido do autor. Nos dois casos, tanto a improcedência liminar quanto o indeferimento, não há citação do réu, tá? Os dois ocorrem antes da citação. Porém, no indeferimento, não há julgamento de mérito. O juiz não julga o mérito. Na improcedência liminar do pedido, há julgamento de mérito, tá? O juiz, ele julga o mérito, decidindo improcedente o pedido do autor, tá? No caso da improcedência liminar, depois é feita uma citação, nem a citação, desculpa, é feita uma intimação para que o réu tenha ciência desse julgado, tá? E por que não é feita essa citação, né? Por que não é chamado o réu para compor o polo passivo aqui dessa relação processual? Porque a decisão é favorável ao réu, tá? O juiz já vai julgar improcedente o pedido do autor, consequentemente é favorável ao réu. Então depois vai só intimá-lo para ele ter ciência dessa decisão. Quais são os casos, então, de improcedência liminar do pedido? São casos que contrariam precedentes judiciais. Então, enunciado de súmula do STF ou STJ, acórdão do STF ou STJ, entendimento firmado em resoluções de demandas repetitivas. Então, já tem um entendimento firmado em demandas, várias demandas iguais, ou enunciado de súmula do Tribunal de Justiça de Direito Local. Nos casos também onde o juiz verificar desde logo a ocorrência de decadência ou prescrição, pode-se também julgar pela improcedência liminar do pedido. Pois bem, passada essa fase, se tiver acontecido uma improcedência liminar do pedido ou um indeferimento da petição inicial, o processo termina por aqui, né? Não tem mais andamento processual. Acabou. Porém, se não tivermos nem improcedência, nem indeferimento,
vai dar andamento processual do requerido e para Convocá-lo para relação jurídica processual. A citação está lá no artigo 238 do Código de Processo Civil. Via de regra, ela é pessoal, tá? Ela é feita na pessoa do requerido, onde ele se encontre. A gente viu dentro da citação alguns impedimentos para a citação, vimos os efeitos processuais e materiais da citação e vimos as modalidades da citação. As modalidades estão lá no artigo 246 do Código de Processo Civil e a gente viu que ela pode ser feita pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão, por edital e por meio eletrônico. Quando a gente fala da citação, a gente já fala também da intimação, justamente para a gente fazer esse paralelo e essa diferenciação, né, da citação e da intimação. Então, enquanto a citação ela é aquele ato inicial onde a gente chama o réu para compor a demanda, a intimação é simplesmente um ato onde vai dar ciência aos termos do processo, aos acontecimentos processuais. E diferente da citação, que é feita de forma pessoal, né, na pessoa do requerido, a intimação, via de regra, é feita na pessoa dos advogados. Pois bem, citando o réu, a gente parte para a audiência preliminar de conciliação ou mediação. A audiência preliminar, ela é um instrumento de autocomposição. A gente precisa lembrar que a autocomposição ela é estimulada durante toda a fase processual, tá? Não é só na audiência preliminar, não. Então, essa autocomposição, as partes fazerem um acordo, ela é estimulada durante a fase processual todinha. A audiência, ela precisa ser designada com 30 dias de antecedência e o réu citado com 20 dias de antecedência. A audiência preliminar de conciliação e mediação, ela só não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse nessa composição consensual. Isso é muito importante, tá? Mesmo que o autor diga já lá na petição inicial que não tem interesse na audiência e o réu for omisso, a audiência acontecerá, tá? Então, se o autor falar que quer e o réu falar que não quer, também acontecerá. Precisa das duas partes manifestarem expressamente esse desinteresse. Ou quando não admitir a autocomposição. Tá? Então, a própria natureza do processo não admite a autocomposição. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos e o não comparecimento injustificado do autor ou do réu é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e é sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União ou do Estado. Pois bem, pessoal, aqui a gente encerra o conteúdo, tá? Faço novamente a observação, voltem ao material completo, não fiquem só nesse resumo, porque foi uma retomada assim, de conteúdo para a gente relembrar os tópicos, relembrar o que foi estudado, tá? Mas foi de uma maneira bem sucinta, né? Eu fiz um panorama para vocês. É muito importante que vocês acessem todo o material que eu disponibilizei para vocês, inclusive em aula presencial ainda, tá? Porque esse material está bem completo, ok? Esse resuminho aqui também vai ficar disponível para vocês no Unimestre, tá? Em PDF para vocês, tá? Muito obrigada e na próxima aula a gente começa com a resposta do réu.